Bem-vindos, meus manos, mais um animezinho diferente aí da temporada, cara. Esse aqui vai ser top, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, por favor, já deixa o likezinho aí e comenta a palavra aí, adulto, pra eu saber que você é brabo e vai ver até o final. Tamo junto e bora pro conteúdo. A história nos apresenta o nosso prota chamado Red Toma, um adulto vagabundo que tem um vício bem claro: jogar videogame. E enquanto ele fica aí se divertindo, vagabundeando, a sua mãe entra no quarto putaça e o repreende por estar gritando alto demais. Nisso, o nosso prota responde que está apenas se divertindo e deixa claro que não está procurando um novo emprego porque ele tá ali, né, curtindo a vida. Já se passaram mais de 2 anos desde que ele trabalhou de CLT pela última vez, o que deixa sua mãe bastante preocupada. Ela pergunta se ele não pensa em procurar um trabalho e começar a dar aulas, já que era sua área antes. O Red admite que aquela fase foi bem difícil para ele, acordar cedo, 6 horas da manhã, mas entende o motivo da preocupação dela. Ao perceber que ele não quer mais conversar e falar sobre esse assunto, a sua mãe decide ir embora, deixando o assunto no ar. Diante disso, o nosso prota começa a pensar em procurar um emprego onde não precise lidar com muitas pessoas, apenas garotas. Durante a busca, ele encontra um anúncio curioso que promete um ambiente calmo e relaxante nas montanhas. O nosso prota então se anima, achando que aquilo era exatamente o que ele estava procurando, e ao ler com mais atenção, descobre que o trabalho oferece seguro completo e até moradia. Aí sim, mano. No entanto, ele logo percebe que a vaga é para ser professor em uma escola chamada Xiaoni, uma instituição exclusivamente feminina. Ainda assim, ao notar que procuram especificamente candidatos com características humanas e dedicação aos alunos, o Red decide enviar a sua candidatura. Nisso, no dia seguinte, ele chega a um local cercado por árvores, e confuso ele começa a se perguntar se realmente chegou ao lugar certo. Para confirmar, ele tenta consultar o mapa que recebeu, mas não encontra nada claro. Ao abrir o envelope novamente, ele percebe que há outro envelope dentro, algo que não se lembrava de ter visto antes. Estranhando a situação, ele abre e encontra uma pequena indicação. Red então tira um anel do bolso e coloca onde é indicado. Nesse momento, o mapa começa a se revelar, mostrando o caminho a seguir. Segundo ele, deveria existir uma trilha próxima a uma grande cerejeira, e curiosamente o Red não se lembrava de ter visto aquela árvore antes. No entanto, ao erguer a cabeça como se fosse mágica, plim! O caminho surge diante dele, junto com a enorme cerejeira. Depois de caminhar por um tempo, ele finalmente encontra a escola. Ao entrar, um homem lhe dá um bom dia e pergunta um pouco nervoso se ele é o novo professor. E o nosso prota responde que sim. O homem o recebe calorosamente e se apresenta como Satoru Josino. Que bosta! O professor de matemática. E enquanto o convida a entrar, ele comenta que ouviu dizer que o Red será o novo professor de estudos sociais. O nosso prota confirma e menciona que ele ensinou essa matéria por 4 anos em sua escola anterior. E enquanto caminha pelos corredores, o Red nota algumas garrafas espalhadas pelo local. O Satoru explica que aquilo é algo exclusivo daquela escola, e isso desperta ainda mais curiosidade em Red, que começa a perceber que esse local não é nada comum. Ao chegarem à sala dos professores, eles são recebidos por uma mulher de cabelos azuis claros chamada Yukisai, a professora de ciências. Ela cumprimenta o nosso prota de forma muito próxima, segurando a sua mão e dizendo que ele pode chamá-la apenas de Yuki. Red faz isso, mas de repente ela se aproxima ainda mais, toca o seu rosto afirmando que havia um cílio ali. Safada, safada. A situação é bem estranha e deixa o nosso prota bastante confuso lá embaixo. O Satoru logo questiona se aquele comportamento é apropriado com alguém que ela acabou de conhecer. Nisso a Yuki se desculpa, dizendo que ele havia chamado a sua atenção. Tentando encerrar o momento constrangedor, ela informa que o diretor está esperando por Red em seu escritório. Depois de deixar a sua mochila, o nosso prota segue até a sala do diretor, sentindo-se nervoso. Ele se lembra de como o diretor parecia alguém educado e austero durante a entrevista, o que torna surpreendente o fato dele ter sido escolhido. Mesmo inseguro, o Red decide não recuar. Ele aceita o desafio, acreditando que precisa corresponder às expectativas. Assim, bate a porta e entra, apresentando-se formalmente. Ao levantar a cabeça, no entanto, percebe que o diretor é completamente diferente da imagem que tinha antes. Assustado, o Red pergunta quem é aquele velho, e o homem se apresenta como Karazuma, o diretor da escola. O Red se mostra confuso e exige ver a pessoa que encontrou anteriormente. Não pode ser esse velho fedido aí, mas Karazuma explica que aquela aparência era apenas um disfarce. Segundo ele, a escola usa um feitiço para testar se os humanos são adequados, fazendo-o parecer um homem jovem e elegante. Porém, essa ilusão não está sempre ativa. Ele também revela que um feitiço semelhante protege toda a escola, impedindo que os humanos comuns a encontrem. O anel que o nosso prota carrega possui uma
gema especial capaz de anular essa ilusão, o que explica como ele conseguiu enxergar o caminho. Karazuma então revela que naquela escola existem alunos muito diferentes do normal, o que exige um alto nível de camuflagem. Em outras palavras, os alunos não são humanos, eles podem ser gatos, dragões, elfos, sereias e muitas outras coisas. A escola existe para ensinar seres não humanos a compreender a natureza humana. Segundo ele, cada aluno tem os seus próprios motivos para querer se tornar um humano, mas esse processo é difícil e exige muito esforço. Por isso, os professores carregam uma responsabilidade ainda maior do que uma escola comum. Karazuma chama Red pelo nome e pergunta se ele aceita dar aulas ali. Por um momento, nosso prota hesita, mas ele decide testar, né? Vamos ver se isso aí vai ser legal. Karazuma explica que a grade curricular inclui uma educação geral, semelhante às das escolas humanas, além de uma disciplina focada na natureza humana e na humanidade. Nela, os alunos aprendem a sentir, pensar e agir como os humanos. Qualquer comportamento considerado desumano resulta na perda de pontos, o que afeta diretamente o boletim. Também existem aulas voltadas para habilidades sociais e relacionamentos, onde os alunos aprendem a se comunicar, cooperar e demonstrar empatia. Esses aspectos são avaliados pelos próprios colegas. Cada aluno possui um frasco na entrada da sala, onde os outros podem votar para atribuir pontos. As aulas são divididas em níveis iniciante, intermediário e avançado, e apenas aqueles que cumprem os requisitos conseguem avançar. Ao final do curso, os alunos podem se formar e finalmente se tornar humanos. No dia seguinte, chega o primeiro dia de aula do nosso prota. Antes de entrar na sala, ele se prepara mentalmente para parecer um professor rigoroso, mas ao mesmo tempo amigável. Ao abrir a porta, ele se surpreende ao perceber que todos os alunos são semi-humanos. Superando o choque inicial, ele se apresenta como o tutor da turma avançada, responsável por ajudá-las a se tornarem humanas. Por fim, o Red comenta que gosta de videogames e histórias de fantasia. Depois disso, ele pergunta se alguém ali tem alguma dúvida. Nisso, uma garota de cabelos ruivos levanta a mão e faz uma pergunta direta. Ela quer saber se ele tem uma namorada. O nosso prota, pego de surpresa, pede para que ela não o machuque emocionalmente com uma pergunta tão incomum, e responde sinceramente que não tem e que ele é virgem. Diante disso, a garota de cabelo rosa comenta que talvez alguma delas acabe se interessando por ele, e o nosso prota deixa bem claro que ele não é esse tipo de pessoa que fica pegando a aluna não, mano. O nosso prota é um cara sério, pena que ele tá no Japão, né? Já cansado da situação, ele pede para que elas parem de vê-lo como uma ameaça e promete que não fará nada de errado. Depois das brincadeiras, ele pede que todas se apresentem corretamente. A primeira a se apresentar é Tobari Janeda, uma picanço ruiva de aparência marcante, cujo sonho é se tornar humana para poder criar música. Em seguida vem Suame, uma coelha que deseja se tornar humana para retribuir a gentileza que o humano demonstrou no passado. E é claro que esse humano foi o nosso prota, né? O plot twist mais comum que existe, né? Óbvio que foi o nosso prota, cara. A terceira é Celeste Kyoka Minasuke, uma sereia que quer se tornar humana para poder dançar livremente. Por fim, Izaki Yogami, uma loba que deseja se tornar humana para deixar para trás a sua existência incompleta como mulher lobo. Ao ouvir os motivos de cada uma, o nosso prota fica pensativo. Tobari então pergunta se ele sente medo delas por não serem humanas ou se as acha repulsivas. Do nada, mano, do nada. Regi então responde que de forma alguma. Apesar do choque inicial, ele confessa que ficou muito feliz. Sempre acreditou que semi-humanos fossem apenas seres fictícios. Então descobrir que eles realmente existem o deixou satisfeito. Tobari então pergunta se isso tem relação com o fato de ele gostar de videogames de fantasia. O Red responde que isso é apenas parcialmente verdade. O principal motivo é que ele não gosta muito de humanos e nunca conseguiu se dar bem com eles. Por isso, ele achou que dar aulas para alunos não humanos poderia ser melhor. Ao ouvir isso, todos ficam surpresas. Tobari questiona o desprezo de Regi pelos humanos. Ele então explica que acredita que os humanos são egoístas, não valorizam a sinceridade, são mentirosos, vagabundos, safados, otários, traidores e nojentos. Por isso, ele fica confuso ao ver as garotas desejarem tanto se tornar humanas. Tobari e Kyoka discordam parcialmente, afirmando que apesar dos defeitos, a cultura, os desejos e o modo de vida dos humanos são fascinantes para os não humanos. Red mantém o seu desprezo pelos humanos, mas demonstra certa hesitação após a conversa. Durante a noite, ele reflete se as alunas ainda confiam nele, temendo por ter causado uma má impressão. E no dia seguinte, durante o almoço, surge uma conversa sobre a convivência na residência onde as garotas moram. Suame se mostra defensiva e deixa claro que o Red não deve se intrometer demais na privacidade delas. Mesmo assim, ele decide almoçar com o grupo, vendo nisso uma chance para se aproximar. As garotas brincam e discutem, deixando o Red um pouco constrangido, mas ele percebe que não perdeu completamente a confiança delas. A situação muda quando a Kyoka passa mal ao perceber que a sua refeição contém kamaboko. Tobari explica que por ser uma sereia, ela não consegue comer certos alimentos
alimentos feitos de peixe. E quem disse que isso é problema meu? Kyoka fica angustiado ao desperdiçar a comida, mas Izaki resolve o problema oferecendo a sua omelete e alimentá-la, surpreendendo o nosso prota. Logo depois, a Kyoka passa a mão novamente por causa da Shikuya. Para ajudá-la, o nosso prota come o alimento no lugar dela e quase se engasga. Após o susto, a Kyoka agradece emocionada pelo sacrifício e as outras garotas também o elogiam. Observando a cena, o nosso prota sorri e conclui que talvez consiga sim trabalhar naquele lugar e conviver com aquelas garotas, apesar das suas dúvidas iniciais sobre seres humanos e não humanos. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse anime aí. Eu espero que você tenha gostado, mano, muito massa. E esse aqui vai ser bem diferente, vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Comenta a palavra aí, monstro, pra eu saber que você é brabo e ganhar um coração aí nos comentários. Tamo junto e lembre-se, o Dress Animes